As lendas de horror mexicano são uma pequena amostra dessas histórias que são uma parte essencial da expressão cultural da sociedade mexicana, porque seu conteúdo combina ficção, dados reais e seres sobrenaturais. Esse tipo de lenda caracteriza-se por possuir vários componentes: presença de seres com poderes maliciosos, expressões culturais típicas da região da lenda e disseminação oral passadas de geração em geração. Vale ressaltar que algumas dessas histórias tiveram origem na era colonial e foram modificadas devido às mudanças sociais e políticas produzidas ao longo dos anos. Mas se há uma lenda que é destaque na cultura do povo mexicano, com certeza essa é a lenda de A Chorona, a história de uma mulher que aparece em noites de lua cheia chorando amargamente por algo ou alguém que perdeu no passado. A força dessa lenda é tão forte que mesmo outros países possuem uma versão derivada dela em seu folclore local, até mesmo aqui no Brasil. A lenda de terror e tragédia familiar tem origem no início do século XVI, no México. Em noites de lua cheia, vizinhanças inteiras teriam o sono perturbado pelo choro insistente de uma mulher desesperada. Ela estaria à busca de seus 2 filhos, mas encontrá-los seria impossível, pois ela própria havia matado as crianças. Conheça agora a lenda de La Llorona, a mulher que há séculos assombra o México. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Como toda lenda popular, La Llorona deu origem a diversas variantes, misturando simples histórias e relatos de pessoas que afirmam ter visto a mulher com os próprios olhos. Mas o relato mais conhecido remonta ao século XVI. Esse relato específico conta que quando chegava a noite, os moradores da cidade do México se acolhiam em seus lares para dormir. Eram sempre acordados no meio da noite pelo choro de uma mulher que andava sob a luz da lua cheia, daí o nome A Chorona. Poucos tiveram a coragem de ir até lá fora e ver o motivo do choro da mulher, e os que fizeram dizem que apenas conseguiam ver uma neblina espessa sobre o solo, e no meio estava a mulher, vestida de branco e com um véu cobrindo seu rosto, o que a tornava quase indistinta em meio à neblina. Ela percorria a cidade em todas as direções e desaparecia quando chegava às margens do lago Texcoco. Conta os relatos que aqueles que se arriscaram a chegar mais perto da Chorona morreram ou passaram o resto da vida perturbados com as visões chocantes que ela lhes faziam ver. Mas quem seria essa mulher misteriosa? E por que ela chora? Uma lenda diz que há muitos anos atrás ela veio para Xochimilco com seus 2 filhos, Olim e Tonatiuh. Era mãe solteira, trabalhava duro vendendo as flores que ela cultivava em sua chinampa. Graças à sua generosidade e camaradagem, ela ganhou a simpatia de todo o povoado e sua chinampa logo começou a dar frutos, até que em uma má noite tudo mudou. Por um descuido, a casa de Yoltsin pegou fogo quando ela voltava de um dia de trabalho. Desesperada, Yoltsin tentou apagar o fogo, mas ela não reparou que a balsa onde estavam seus filhos ficou à deriva. Quando notou a sua ausência, já era tarde demais. Eles sumiram sem deixar rastros. Yoltsin e todo o povoado os procuraram durante vários dias. No fim, alguém achou as crianças do lado do canal. Yoltsin enlouqueceu de dor. Ela não conseguiu aceitar a morte de seus filhos. Com o coração destroçado e cheio de dor, Yoltsin não conseguiu resistir e foi apagando lentamente entre os choros e os lamentos. Durante muitos anos, o povoado estava triste e sofrendo. Mas quando a história de Yoltsin estava ficando esquecida, começaram a se ouvir lamentos no meio da noite.
Dizem que Lalohona é a bela Yotzi que vagueia pela vila à procura de seus filhos. Ela busca vingança, pegando as crianças que não são suas. Nunca encontrará a paz que tanto anseia, a menos que encontre os seus filhos há muito tempo perdidos. Mas agora vamos voltar no tempo, mais precisamente 523 anos. No ano de 1500, onde essa outra história começa. Havia nessa época uma moça que era não apenas bonita, mas sim a mais linda de toda a cidade em que vivia. Todos os homens daquela cidade queriam casar-se com ela, mas apenas um conseguiu ganhar o coração da garota. Ele se aproximou dela aos poucos, fez amizade com a sua família, e alguns anos depois eles estavam apaixonados um pelo outro e enfim se casaram. Como fruto do casamento, tiveram um belo filho, a qual amavam muito e faziam tudo ao seu alcance para vê-lo feliz. O tempo passou e chegou o dia do terceiro aniversário do garoto, e seu pai foi à cidade para comprar-lhe um presente. Mas ele nunca mais voltou, e nem sequer foi visto por ninguém da cidade. Começaram a circular boatos de todo tipo, que iam da suposta morte do homem até uma amante pela qual ele havia trocado a família. Mas independente do real motivo do desaparecimento, sua esposa ficou arrasada e teve de criar o seu filho sozinha. O tempo passou e enfim a mulher conseguiu superar a falta de seu marido desaparecido. Ela aprendeu a aceitar o fato de que ele jamais voltaria para casa. E por fim, ela acabou se apaixonando novamente, dessa vez por um fazendeiro rico. Ela contou ao fazendeiro que gostaria de casar-se com ele, mas o homem disse que não aceitaria por causa do filho que ela tinha. Ele não queria se casar com uma mulher que já havia sido casada e que tinha um filho. A mulher ficou muito irada e foi embora apressada para casa. Algo havia acontecido em sua mente. Ela já não era mais a mesma. E logo isso se tornaria evidente com os acontecimentos que viriam a seguir. Chegando em casa, a mulher disse ao filho que eles iriam tomar um banho no lago Texcoco. E o menino, feliz por saber que iriam até o lago, se apressou em se preparar para o passeio. Chegando ao lago, o garoto, que ainda não era muito alto, ficou brincando na parte mais rasa, enquanto sua mãe entrava até o meio do lago, onde era mais fundo. Então, ela disse ao filho que ele já era grande o suficiente para ir até a parte mais funda, e ele foi até perto da mãe. A água chegava até a cintura do menino. Conforme ele ia mais para o centro do lago, a água começava a cobrir-lhe cada vez mais o corpo. Primeiro chegou até o peito, depois até os ombros, e quando chegou perto da mãe, a água já estava na altura de seu pescoço e ele se apoiava com as pontas dos pés no fundo para não afundar. Foi então que, cega pelo ódio que sentia pelas palavras do fazendeiro, a mulher disse a seu filho que iria lavar os cabelos dele, mas aproveitou-se disso para empurrar a cabeça do garoto para baixo da água. O menino começou a se debater em desespero e agarrou o braço da mãe, mas ela fazia ainda mais força para não deixar que ele voltasse à superfície. Logo, os braços do menino que se agarravam à mãe se afrouxaram e ele parou de se mover. Depois disso, ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando até que o filho desapareceu no horizonte. Logo em seguida, ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que ela havia feito. Agora, ela não tinha mais um filho, agora eles poderiam se casar. A princípio, o fazendeiro se recusou a acreditar naquela história, mas logo percebeu que o que a mulher contava era verdade. Ele sentiu uma profunda tristeza e repulsa pelo que ela havia feito e lhe disse que jamais poderia amar uma assassina que matara o próprio filho. Ele lhe ameaçou dizendo que ela não deveria nunca mais chegar perto dele ou de sua propriedade. Nesse momento, como se estivesse acordando de um sono profundo, a mulher se deu conta da coisa horrível que ela havia feito. Havia matado o próprio filho, a única pessoa no mundo que a amava e nunca o abandonara. Ela voltou correndo até o lago e chorou amargamente pelo filho. O tempo passava e ela continuava chorando à beira do lago. Ninguém sabe dizer ao certo quanto tempo se passou, mas um dia, enfim, encontraram o corpo da mulher na beira do lago. Ela passou tanto tempo chorando que não mais se alimentou ou dormiu, e por fim, sua tristeza causou sua morte. E desde então começaram os relatos de gente que viu a mulher vagando pela região, chorando eternamente pelo mal que causara.
Em 1933, a lenda ganhou sua primeira versão para o cinema, no filme chamado La Llorona, que contava a história de uma índia chamada La Malinche como sendo a Chorona. Já em 1963, mais um filme chega para contar sua própria versão da lenda. Intitulado La Maldición de la Llorona, essa obra conta a história de um casal que vai morar numa casa bem antiga que é assombrada pela Llorona. Além de filmes, há também uma animação lançada em 2011 chamada A Lenda da Chorona. Em algumas versões contadas por aí, antes de morrer, a Llorona se chamava Luísa. Um tema que fica bem evidente na lenda contada é a motivação e determinação de uma pessoa de seguir em frente diante de desafios e adversidades. A mulher na história tomou uma decisão que mais tarde se arrependeu profundamente e, por fim, perdeu toda a motivação para viver.